Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Estamos na lição 10, cujo título é O Pecado Corrompeu a Natureza. E o texto áureo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, versículo 6, versículo 7, e Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Não vou estar lendo para poder ganhar tempo, e vamos para a introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e em Romanos capítulo 5 o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Vamos estar tratando a discussão sobre a corrupção da natureza humana pelo pecado. O homem foi criado à imagem de Deus. O ser humano perderam essa santidade original devido à desobediência. Somente através de Cristo o caminho para a restauração é possível. E essa lição busca não apenas explicar a origem e o alcance do pecado, mas também confrontar crenças que minimizam ou negam a sua realidade usando a Bíblia como autoridade final. Vamos para o primeiro tópico: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. E o primeiro subtópico: o autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, conforme está ali Apocalipse 12, versículo 9. O maior dos demônios era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Está lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao versículo 15. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, versículo 12 ao 15. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim o pecado não teve a sua origem no Éden. A natureza do pecado começou, vamos estar falando aí, assunto dessa lição. Primeiramente, essa narrativa de Gênesis
nos revela que o pecado foi introduzido no mundo. Através de quê? Da desobediência de Adão e Eva, que foi instigado por Satanás, que usou a serpente como um instrumento. Este querubim, rebelde originalmente criado em perfeição, escolheu se opor a Deus, levando consigo outros anjos na rebelião. A queda desses seres celestiais é uma possível origem dos demônios e a atuação de Satanás no Éden. Demonstra que o pecado não começou ali, mas no coração do próprio diabo. Segundo subtópico, foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3, versículo 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. E a morte espiritual, pois a morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A ação de comer o fruto proibido trouxe uma percepção imediata de vergonha e culpa, que simbolizando a perda da inocência e a separação de Deus. Essa morte espiritual, caracterizada pela separação do Criador, marcou o início de uma nova era para a humanidade, onde o pecado e a morte passaram a dominar. No entanto, mesmo no Éden, Deus prometeu a vinda de um Redentor, oferecendo esperança, um caminho para a restauração. A queda, portanto, não é apenas um relato de desobediência, mas também o início do plano divino de redenção. Vamos para o terceiro subtópico, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. E esse pensamento é reiterado mais adiante. A passagem de Romanos 5,12 destaca a universalidade do pecado e a sua consequência inevitável. A morte, por exemplo, embora o mecanismo exato da transmissão do pecado não seja detalhado, a Escritura é clara ao afirmar que todos herdaram essa condição pecaminosa. A transgressão de Adão trouxe morte espiritual e física para toda a humanidade. Um tema que é reafirmado em outras partes do Novo Testamento, sublinhando a necessidade de salvação em Cristo. Vamos para o subtópico 4. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. O intelecto e a vontade, a consciência e a razão. Tudo isso diz a respeito à extensão dos pés à cabeça, e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada.
está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. O pecado afeta profundamente todas as dimensões do ser humano, desde o físico e até o espiritual, incluindo a mente e as emoções. Essa corrupção total significa que ninguém é capaz de se aproximar de Deus por seus próprios méritos, por seus próprios esforços. No entanto, a imagem de Deus em nós, embora desfigurada, permanece. Isso implica que, apesar do pecado, os seres humanos ainda possuem o livre-arbítrio, é a capacidade de responder ao chamado divino. Assim somos convidados a escolher entre a vida e a morte, entre seguir o caminho do pecado ou aceitar a redenção oferecida por Cristo. Vamos para o segundo tópico, a heresia que nega o advento do pecado. E o subtópico número 1, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem da Pelágio, monge erudito britânico, nos anos 360 e 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo do Agostinho de Hipona, em 354 e 430. O conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe corrupção geral do ser humano. E esses são alguns pontos do pensamento dele. O pelagianismo foi condenado ao Concílio de Éfeso em 431. B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. E a Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. O pelagianismo surgiu como uma reação às doutrinas que enfatizava a pecaminosidade inata do ser humano. Pelágio propôs que o pecado de Adão não afetou diretamente a humanidade, que argumentava uma visão que tratava fortemente com a teologia do Agostinho, que argumentava pela necessidade da graça divina para a salvação. Esta heresia, ao minimizar a necessidade da graça, foi um desafio significativo para a igreja primitiva. As ideias pelagianas, inicialmente vistas como uma discussão ética, rapidamente evoluíram para um debate teológico profundo, no caso. Então aqui a negação do pecado original
e aí da corrupção geral do gênero humano, sugeria que a salvação poderia ser alcançada através do esforço humano, sem a necessidade da intervenção divina. E esta perspectiva foi rejeitada pela Igreja, que reafirmou a doutrina do pecado original e a necessidade da graça, e culminando na condenação do pelagianismo no Concílio de Éfeso em 431. A resposta bíblica ao pelagianismo está explícita na Escritura, que ensina que o pecado de Adão trouxe consequências universais, evidenciadas pela morte e pela corrupção do gênero humano. E essa verdade é reiterada em várias passagens bíblicas que destacam a necessidade de redenção através de Cristo. A morte, como resultado do pecado, é uma prova incontestável da transmissão do pecado original, e a Bíblia nos convida a reconhecer nossa condição pecaminosa e a buscar a graça salvadora de Deus através de Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Por esta razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A crucificação de Jesus é central para a fé cristã. É razão de hoje estamos aqui como igreja do Senhor, e isso, caso não acontecesse isso, não existiria igreja. Então pois representa o sacrifício supremo necessário para a redenção da humanidade. Enquanto algumas tradições religiosas, como o islamismo, rejeita a ideia de que Jesus morreu na cruz, o Novo Testamento afirma enfaticamente a importância desse evento. A cruz simboliza a vitória sobre o pecado e a reconciliação com Deus. Embora seja considerada uma ofensa ou escândalo para aqueles que não compreendem o seu significado redentor, para os cristãos a cruz é o poder de Deus para a salvação, um ato de amor que oferece perdão e vida eterna a todos que creem. Vamos para o terceiro tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. E o primeiro subtópico, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista dos outros para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Os pensamentos pelagianistas que negam o pecado original, a necessidade da graça divina, continua presente em várias religiões e movimentos contemporâneos. É crucial que os crentes conheçam profundamente sua própria fé, também as crenças dos outros, para dialogar de maneira eficaz e amorosa. Compreender
essas diferenças teológicas nos ajudam a apresentar o Evangelho de forma clara e convincente. Lembrando que Jesus morreu por todos nós, por todos, independente de raças, culturas, e assim entendemos. E oferecendo salvação a cada ser humano. Nessa missão, contamos com a orientação do Espírito Santo, que nos capacita a testemunhar com sabedoria e compaixão. Vamos para o segundo subtópico, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por um ensino diferente, que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. O desconhecimento das doutrinas bíblicas pode levar muitos a serem seduzidos por ensinamento errôneo. O analfabetismo bíblico, no caso que acabamos de ler, é um desafio significativo em nossos dias, abrindo portas para confusão e desvio doutrinário. A exortação da Escritura é clara: devemos testar tudo e reter o que é bom, estando sempre pronto para discernir a verdade do erro. O estudo diligente da palavra de Deus é essencial para fortalecer a nossa fé e nos proteger contra as falsas doutrinas. Chegamos agora para a conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 5. A mensagem final de esperança e redenção, no caso, apesar da corrupção causada pelo pecado, Deus nunca nos abandonou. Pura verdade. Deus está sempre nos assistindo. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre atendendo aqueles que buscam o entendimento da palavra, examinando a Escritura. Sua graça e misericórdia são evidentes em toda a história da humanidade, culminando na obra redentora de Cristo. Em Cristo nós somos vivificados e salvos pela graça, um presente divino que nos oferece nova vida e comunhão com Deus. Essa esperança deve nos motivar a viver de acordo com os princípios do Evangelho, confiando na promessa de salvação e na presença constante de Deus em nossas vidas. Chegamos ao final dessa lição. Foi muito bom, maravilhoso essa lição, maravilhosa essa lição que nós acabamos de estudar, e possamos estar cada vez mais atentos a tudo que vem acontecido no mundo atual. E como aconteceu lá atrás, lá na igreja primitiva, e ainda continua no dia de hoje, mas que possamos estar alicerçados na palavra de Deus, para que não venhamos errar, não cair em falsas doutrinas. Deus abençoe rica e abundantemente, fiquem todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.